Olá pessoal, meu nome é Santiago, eu sou aluno do curso de música da PUC e esse é um trabalho para a matéria de análise de material didático. Vou apresentar um material que está disponível online, gratuito, para os interessados em escrita musical, em teoria musical, um pouco de ritmo e percepção também, beleza? Então, vamos primeiro dar um panorama do que é o site. O site ele traz lições, exercícios e algumas ferramentas, e essas são as três principais seções, beleza? A gente vai começar aqui pela seção das lições. Então, as lições elas tratam desde assuntos básicos, vai seguindo, por exemplo, aqui no ritmo, escalas, intervalos. Ele segue uma sequência bem didática. Eu creio que ele é bem objetivo. Vou dar um exemplo para vocês aqui do primeiro exercício, né, que vai falar sobre a pauta em si, as claves e linhas suplementares. Então, aqui funciona como uma apresentação de slides. Então, você vai um por um, seguindo uma lógica. Você vai ver que ele vai aos poucos introduzindo os elementos. Ele ainda se utiliza de apoio como animações e som também. Então vamos lá, ele estava falando sobre as linhas, os espaços, agora as claves. Na sequência ele vai falar sobre a nota Sol. Veja que apareceu um ícone aqui de áudio. Você, além da parte visual, ele também vai usar recursos de áudio, né? Então, veja você que aqui ele apresentou o Sol, aí ele vai seguir explicando que a sequência é uma sequência alfabética e que a notação nesse caso é a notação americana, né, que está sendo usada. Mas aí ele também mostra sobre linhas suplementares, etc. Essa aqui é só a primeira lição, beleza, pessoal? Mudou de pauta, de clave, e aí ele também mostra como funciona a notação na pauta dupla, etc. O dó central e beleza, deu para termos uma ideia. Aí a gente vai para a parte de exercícios. A parte de exercícios, ele vai trazer partes relativas à pauta, construção de escala de uma forma bem teórica, beleza? A construção das notas, os tons, ele explica passo a passo, então aqui você vai assimilando gradativamente como funciona as principais tratados sobre teoria e etc, né? O exercício que eu gosto bastante, quero chamar a atenção aqui, por exemplo, é o de percepção e o de intervalo. Então veja que ele me deu um intervalo ali, se você quiser repetir, vamos repetir. Que intervalo é esse? É uníssono, é de quarta, quinta, oitava. Nesse caso, eu creio que é um de quarta. Ele repete para confirmar e dá o próximo. Você veja que o próximo já é um intervalo de uníssono. E assim sucessivamente. Na verdade, ele está com essas configurações aqui, mas ele pode ser explorado de uma maneira bem mais ampla, tá? Esse aqui é uma pré-definição que eu deixei agendada. Ainda assim, você tem exercícios que lidam com instrumento específico. Aqui, no caso, o piano, você tem que identificar que nota é essa aqui. No caso, um Fá, um Si. Vamos supor aqui é um Sol, mas vamos dizer que a gente erre. Você veja que ele marca a tentativa errada e deixa vermelho. Aí quando você acerta, enfim, acerta, ele passa para frente. Veja que aqui, ó, ele tem uma prévia de quantos erros dentro das questões, uma projeção de porcentagem e também o tempo. Você, no final de cada exercício, você pode ter um relatório de como esse exercício foi desempenhado. Só para dar mais um exemplo aqui, ó, temos também a parte de aqui no violão, beleza? Então, nesse caso aqui é um Si. E segue a mesma lógica, tá, pessoal? Bom, então, por fim, eu quero dizer que ele ainda tem outras ferramentas. Aqui tem calculadoras,
pauta, inclusive um metrônomo, e você pode fazer um exercício, até customizá-lo para quem sabe ou mandar para alunos ou também servir até como avaliação, beleza? Ainda tem as perguntas frequentes e etc. Esse é um site que eu super recomendo. Vocês viram que ele é todo em inglês, você pode perguntar, tá, mas em inglês não ajuda muito. Na verdade, para mim, apesar de ser em inglês, ele é bem intuitivo, então você já por si só você consegue aprender. Agora, em último caso, a maioria dos navegadores tem a ferramenta traduzir. Então, nesse caso aqui, ó, vou traduzir para o português. Veja que ele traduziu. É óbvio que isso aqui vai causar alguns equívocos de tradução, porque a nomenclatura, ou mesmo a tradução do português do inglês para o português literal, ela pode não ser feita propriamente. Mas é uma opção que está bem bacana e eu recomendo. Obrigado, então, pela atenção e um abraço.